Bom, galera, nós terminamos o assunto sobre dilatação térmica. Agora nós vamos para um novo capítulo. Nesse capítulo nós vamos estudar as leis da termodinâmica, né? Ou seja, o movimento, né, tendo como origem a questão térmica, da energia térmica. A gente sabe que a energia térmica pode ser transformada em outros tipos de energia. Então, a energia térmica pode também ser transformada em energia do movimento. E um exemplo bem simples disso são os gases, né? Se você observar, um pneu, para ele encher, é necessário que haja ar, ou seja, gás, né? Um balão que sobe. Então, tudo isso vai gerar energia dinâmica. Então, aqui nós temos o seguinte: estudo dos gases. Entender o comportamento dos gases quando aprisionados servirá para a compreensão de muitas situações do nosso cotidiano, além de servir de fundamento para entender o funcionamento de máquinas térmicas, né? Nós temos alguns exemplos, né? Temos uns balões aqui pode ser de oxigênio, de gás hélio, né? Mais embaixo nós temos aqui um bombeiro, um borracheiro enchendo um pneu. Nós temos aqui a questão do elevador, e se vocês observarem aqui, nós temos um compressor, um elevador. Esse compressor está com uma temperatura. Aqui nós temos a energia, um tipo de energia que a gente considera como energia térmica, ou seja, aqui eu tenho um gás. Esse gás ele vai causar pressão aqui, que vai subir essas bombinas aqui, que seria o gás ideal, né? Bom, o gás ideal, as equações que utilizamos para estudar o comportamento dos gases nunca fornecem valores exatos. Na tentativa de nos aproximar mais do valor exato, estabelecemos condições ou características de um gás. Assim, dizemos que um gás ideal para as aplicações das equações é aquele que possui as seguintes características. As características que um gás ideal possui são as seguintes: possui baixa densidade, né? Como a gente viu, a densidade de alguns materiais que é um tipo de uma propriedade da matéria. Ele encontra-se acima da temperatura crítica. Pessoal, o que seria essa temperatura crítica? Bom, temperatura crítica, pessoal, é aquela no qual um elemento passa de um estado para o outro. Vamos supor a água. A temperatura crítica da água, ela começa a evaporar a 100 graus. A temperatura crítica é de 110 graus, né? Ou seja, a água ela se torna vapor acima de 110 graus Celsius. Essa é a temperatura crítica. Bom, então o gás ideal ele vai estar acima da sua temperatura crítica. Suas moléculas movem-se desordenadamente distantes umas das outras. Suas moléculas colidem eventualmente umas com as outras e as paredes do recipiente, sendo esta colisão perfeitamente elástica. Então, essas moléculas elas vão se mover para todos os lados, né? E elas vão colidir umas com as outras, né? E com a parede do recipiente, sendo colisões perfeitamente elásticas. Então, considerando essas características do gás ideal, dele estar acima da temperatura crítica, né? E a questão da elasticidade das colisões, foram feitos alguns estudos, né, por alguns cientistas e químicos, e chegaram a algumas fórmulas, né? Nós temos aqui o estudo de Robert Boyle e Edmund Mariotti. Boyle
ele apresentou um gás, né? Aprisionou o gás num tubo com mercúrio. Vocês podem observar que a coluna de mercúrio ao lado direito indicava a pressão exercida sobre o gás. Então aqui vocês estão vendo aqui, essa parte aqui é a pressão exercida sobre o gás. Observe que ele está derramando um líquido aqui e esse líquido vai empurrar esse gás para cá. Ele conseguiu empurrar essa parte. Então essa coluna aqui indica essa pressão. Após uma variação da pressão, Boyle aguardava o equilíbrio térmico do gás com o ambiente em que em seguida efetuava a medida do volume do gás aprisionado. Alguns anos depois, o francês descobriu a mesma relação. Se admitirmos que a temperatura do gás não se altera, será possível analisar a correspondente pressão P e o volume V do gás. Então, pelo fato da temperatura ser constante, essa transformação é denominada isotérmica. Então, pessoal, aqui nós temos a nossa primeira transformação, a transformação isotérmica. Significa que é uma transformação em que a temperatura permanece estável, neutra, ou seja, ela vai permanecer constante, não vai mudar. Então, observe que quando a gente for calcular por fazer as transformações, são três coisas: pressão, volume e temperatura. São sempre essas relações aqui nessas transformações. Então, essa transformação isotérmica ela acontece dessa seguinte forma. Aqui nós temos a pressão. A pressão, pessoal, ela pode ser dada de duas formas, né? Em centímetros por Hg. Esse Hg quer dizer mercúrio, né? Então, 76, 114, 156. O volume, centímetros cúbicos, 30, 20, 15. Olha só o que está acontecendo. De 76 para 114 houve um aumento, né? Aumentou. O que aconteceu com o volume? O volume diminuiu. O volume ficou menor. Significa que quanto maior a pressão, menor o volume. Então vai aumentar de novo. 114 para 152 aumentou novamente. E aqui diminuiu novamente. Então aqui nós temos PV, que é a pressão vezes o volume. Então, quanto maior a pressão, menor o volume. Aqui nós temos uma formulazinha. Essa fórmula aqui, que é a fórmula de Boyle. Ele diz o seguinte, estabelece o seguinte, que em um sistema, né, que nós temos a pressão 1 e o volume 1, se a pressão mudar, vamos supor que agora a pressão é 2, o volume também vai se alterar. Então, conforme a pressão altera, o volume altera. Conforme o volume altera, a pressão altera. Então, essa é a primeira relação, que essa é o que chamamos de transformação isotérmica. E nós temos aqui a formulazinha, pressão, volume. Nós temos o volume 1, temperatura 1. Observe que aqui é o seguinte, nesse caso aqui a temperatura ela não vai se modificar, né? Vai permanecer a mesma. Então, a tabela registra os valores de pressão do gás e volume correspondente. Ao marcar os valores em um gráfico, tem-se uma curva denominada isoterma, porque a temperatura não se modifica. Então, quanto mais afastado dos eixos P e V, a isoterma indicará a temperatura maior. Boyle observou que o produto da pressão P pelo volume V era constante. Agora nós vamos à segunda transformação, a transformação isobárica. A primeira é isotérmica, significa que a temperatura não se altera, e a segunda é isobárica, no caso é a pressão que não vai se alterar. Então, em suas experiências realizadas, nós temos aqui um trabalho conjunto entre Charles e Gay-Lussac.
em suas experiências realizadas de forma independente, medidas do volume e da temperatura de um gás, mantendo a pressão constante. Então, no caso aqui, a pressão era constante. Aí, constatou que a variação do volume era diretamente proporcional à variação da temperatura. Assim, a razão entre o volume e a temperatura era constante. Olha só, que significa o quê? Se você pega um volume 1 e divide por um volume 1, isso vai ser igual ao volume 2 dividido pelo volume 2. O volume 2 dividido pela temperatura 2. E o resultado disso aqui vai ser sempre igual. Por quê? Porque vai ser constante, né? Ou seja, se variar o volume, a temperatura e o volume, por exemplo, volume 1 variou, a temperatura 2 também vai variar na mesma medida que o volume 1, para manter justamente essa constante. Se mantivermos o volume constante e variarmos a temperatura, a pressão do gás, teremos uma transformação isocórica. Essa transformação isocórica ou isovolumétrica, né, vai depender da pressão 1 e temperatura 1. Observe que nós estamos sempre fazendo uma relação entre pressão, temperatura e volume. Então, a pressão 1 dividida pela temperatura 1, se variar a pressão 2, também vai variar a temperatura 2. Então, aqui nós já temos as três transformações. A primeira, P vezes V, que é volume, pressão vezes volume. Se variar a pressão 1, também vai variar o volume 1. Nós temos agora uma relação de volume e temperatura, que vai gerar uma constante. A mesma coisa vai ser a pressão e a temperatura, que também vão ser constantes. Bom, como atividade, vai ficar esse experimento para vocês realizarem, certo? Aqui você vai fazer uma relação entre pressão, né? Então, como é esse experimento? Vocês vão encher uma bexiga com um pouco de ar e prender nela um objeto pesado para que ela fique dentro d'água. Como vocês podem observar aqui. Prendendo esse objeto, aí vocês vão colocar primeiro na água gelada, né? E observar o que acontece com a bexiga na água gelada. Aí aguarde um pouco, observe. E em seguida, vocês vão pegar a bexiga e no recipiente com água bem quente, vocês vão fazer o mesmo experimento e registrar. Ou seja, vocês vão pegar a bexiga da água gelada, afundada totalmente, né, com peso, e depois colocá-la na água quente e observar o que acontece. Aí vocês vão anotar esses resultados aí desse experimento e vão mostrar na aula que vem. Vocês podem fazer um vídeo também mostrando esse experimento, mas eu quero que vocês escrevam como um relatório. Na água gelada, o que foi que aconteceu? Eles vão descrever, eu fiz isso, peguei a bexiga, coloquei na água gelada, aconteceu isso e isso. Depois transferi para água quente, aconteceu isso e isso. Essa será a atividade da próxima aula, beleza? Então vamos encerrar por aqui. Na próxima aula nós vamos tratar um pouco mais sobre essas transformações. Aí nós vamos trabalhar resolvendo questões já relacionadas à transformação isotérmica, à transformação isobárica e à transformação isocórica ou isovolumétrica.